Olá, você está assistindo o ErgoPro, um podcast sobre ergonomia, onde nós queremos aliar a ciência, a pesquisa e o mercado de trabalho. Esse podcast é uma iniciativa do Senai Goiás, onde o seu conhecimento se transforma no seu futuro. Seja bem-vindo ao ErgoPro. No episódio de hoje, nós vamos explorar os aspectos psicossociais do trabalho e as intervenções em ergonomia cognitiva, e como elas são fundamentais para promover a saúde, o desempenho e o bem-estar do trabalhador nas organizações. E para essa conversa, eu recebo aqui hoje o profissional que vive isso na prática. É o engenheiro especialista Maicon Correia, egresso da pós-graduação do Senai Goiás em ergonomia, e vai compartilhar um pouco para nós como que a formação em ergonomia transformou a sua maneira de enxergar e intervir no mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, Maicon. Obrigado. Maicon, conta para nós um pouquinho como que foi a sua trajetória antes da pós-graduação e o que te levou a buscar a ergonomia? Ótimo, Márcia, boa pergunta, viu? Então, minha história um pouquinho na área de segurança do trabalho já é uma estrada boa, viu? São já 22 anos aí no mercado, certo? Tudo começou lá em Brasília, como técnico em segurança do trabalho, onde eu atuei por 4 anos em um grande hospital referência em Brasília, certo? Após os 4 anos, teve um grande concurso aqui no estado de Goiás, né, SESMIT público do estado de Goiás, também o estado de Goiás é bom citar também, que é uma das referências, tá, em relação a órgãos que possuem SESMIT no estado, tá, referência nacional, tanto é que vem programas de outros estados a entender a nossa diretoria, o nosso trabalho no viés, tá, da segurança pública dentro do órgão público. O governo do estado tem um SESMIT próprio, tem um SESMIT e é lá que você constituído de diversos profissionais, né, médicos, engenheiros, técnicos, tá? É um SESMIT completo. Excelente. Certo? Muito bom isso aí. Então, mas essa trajetória, como eu disse, começou lá em Brasília, né? Como técnico de segurança, vindo para o estado de Goiás, fui me aperfeiçoando, capacitando, né? Fui graduando, fiz a engenharia ambiental, né? Especialidade de graduação. Logo após veio a especialização em engenharia de segurança do trabalho, certo? Onde comecei a atuar também como engenheiro. E depois veio a ergonomia, onde eu vi a necessidade, né, de entender um pouco mais, de aprofundar um pouco mais na ergonomia. Porque o que a gente vê como técnico em segurança do trabalho, a gente estuda a NR17, mas é o NR17 assim, você vê o que é físico, né, que é só físico, cadeira e mesa. Vamos dizer que é isso que a gente viu no curso técnico, né? E a carga horária também é menor, bem reduzida, né, tanto no nível técnico, no nível médio, como também na especialização de engenharia de segurança do trabalho. A gente não vê praticamente nada em ergonomia, muito superficial, porque na verdade você está estudando para ser um gestor, né? Não vê muito isso. E eu tinha essa necessidade, porque eu percebia isso onde, dentro do estado, né, essa grande demanda de ergonomia. Porque se você pensa em áreas administrativas, é muita ergonomia. Né, necessidade, as cadeiras também não são legais, né? O ambiente é um ambiente... calor, temperatura, né, ruído, tudo isso em área administrativa a gente encontra. E sentia necessidade, sim, de aprofundar um pouquinho mais, né? E se pensar, então, na parte cognitiva e psicossocial, demandas altíssimas, né? Então, foi justamente isso, né? Essa necessidade de aprofundar mais na ergonomia, né? Excelente. E como que foi a sua experiência no Senai Goiás e o que mudou na sua carreira depois disso? Sim, foi uma experiência muito boa, né? Porque quando iniciei o curso da ergonomia, eu já estava ciente, né, da necessidade de aprofundar, né, de ter esse conhecimento maior dentro da ergonomia. Né? E eu lembro muito bem no primeiro módulo, né, com o professor Omar, né, professor Omar Alexandre. Um abraço, né? Omar. Um abraço, Omar. Então, aí, o que acontece? Na hora do intervalo, né, eu querendo se desestressar um pouco, né, eu estava um pouco estressado nesse dia, eu comecei a fazer uma dobradura. Aí eu fiz o quê? Eu fiz um dinossaurozinho, né? Dinossaurozinho Rex. Aí ele viu, o professor viu esse negócio e falou, cara, que bonito, isso é interessante. Você poderia aplicar isso na parte cognitiva. Aí eu, parte cognitiva? Não entendia, né? Não tinha chegado nesse módulo ainda. Como assim parte cognitiva? Ele foi falar um pouquinho do que era, né? Rapaz, tem sentido. Porque o origami, eu já trabalho com origami desde criança, 9 anos de idade, tenho essa habilidade.
né? E poderia casar perfeitamente, porque trabalha outros benefícios, né? Memória, foco, concentração, e tudo isso é cognição. Que bacana. Então você já tinha uma experiência na sua vida pessoal Sim, com origami, um hobby com origami. E aí durante aquele encontro, aquela pós-presencial, o professor te deu essa dica. Deu a luz, né? Aquela chave, né? Aquela virada, né? Aí foi onde tudo começou com a prática do origami na ergonomia. Que legal. E aí você passou o curso inteiro já pensando nessa ideia? Não foi no início, como foi aquela chave, depois que eu fui em casa, com mais tempo, né, eu fui entender, falei, mas o que é esse negócio cognitivo, essa ergonomia cognitiva? Até antes do módulo, né, porque eu já queria entrar no módulo entendendo o que era ergonomia cognitiva. Aí quando eu fui aprofundar, eu vi, caramba, não é que o origami cai perfeitamente? Porque trabalha, os benefícios do origami é tudo isso. Nesse viés aí da cognição total. Tanto da parte cognitiva como psicossocial também, né? E foi quando isso, mais ou menos, que você fez a pós? Olha, logo depois que eu comecei ali já estava praticamente no último período da pós, né? Que já entrou já a parte da ergonomia cognitiva e tal. Eu falei, vou começar... 2019 para 20, né? Aí eu falei, vou começar a aprofundar nesse negócio aqui. E comecei já a fazer alguns trabalhos nesse sentido. Né? Dentro do estado. Porque eu sabia que a demanda no estado era muito grande. A cognição e psicossocial em órgãos públicos é gigantesco. Eu mesmo já sofri com isso, né? Várias situações aí. Eu presenciava isso, na verdade. Né? Tanto é que na época eu estava na Secretaria de Educação como coordenador do SESMIT público da SEDUC. Né? E eu presenciava isso nas escolas, professor estressado, professor ansioso, síndrome, pânico, muitas situações, né, que envolvem a parte de cognição e psicossocial. Excelente. E o tanto que é interessante, né, como que uma formação, ela te leva a você encontrar meios de reformular a carreira, né? Sim. E conta um pouco para nós aí, para quem não está familiarizado com o tema de ergonomia, né? Tem muita gente assistindo, às vezes não está familiarizado com o tema, não está sabendo nem esses termos, né? Ergonomia cognitiva, fator psicossocial. Explica um pouquinho para nós, o que é ergonomia cognitiva? Então, a ergonomia cognitiva, né, de uma forma bem simples aí, é uma ciência, né? Que estuda como interagimos com a parte de sistemas, as tecnologias, né, as perspectivas mental, o nível de atenção, onde envolve o quê? Memória, cognição, carga de informações, o seu nível, né, de atenção. Trabalha um conceito chamado, né, essa parte de uma forma geral, é isso, né, onde é trabalhado mais essas partes da memória, né. Da memória, da relação da carga mental isso, do trabalho. Isso, o raciocínio, né. Maquinário, imagina um operador que tem que operar um maquinário com tanto de botões, aquela coisa, aquela loucura, né? A parte de cognição tá sendo trabalhada ali, né? Ele precisa ter uma concentração, um foco, né? Isso é trabalhado na ergonomia cognitiva, né? Excelente esse ponto, né? Que não é só um trabalho administrativo, né? Que exige mais um raciocínio, como um docente, né? Você citou aí, que tem uma carga mental. Aquele trabalhador que trabalha com um serviço braçal também tem um componente mental ali envolvido, com certeza, né? Você imagina, né? Numa grande indústria, né? Aqueles novas máquinas, novas tecnologias, são botões infinitos, né? O cara tem que ter uma cognição, um treinamento para aquilo, né? Trabalhar com aquilo. Qualquer erro ali pode ser um erro fatal, né? Num grande maquinário, por exemplo, né? Por isso é trabalhado muito, isso também em grandes indústrias, né? Ergonomia cognitiva entra em tudo, na verdade, né? Se a gente parar para analisar, está presente em todos os ambientes de trabalho. Até a questão de aprendizagem de novas ferramentas, né? Novas máquinas. Esses conceitos de ergonomia cognitiva, você acha que eles estão vindo à tona mais agora com os aspectos psicossociais que estão em evidência, né, principalmente aqui no Brasil, com relação à nova norma NR1 do Ministério do Trabalho e Emprego? Como que você vê essa relação, né, entre a ergonomia cognitiva, que já é algo que já é estudado há muito tempo, você já atua bastante na área, como que você vê essa relação com os fatores psicossociais? E explica para o pessoal que está em casa como que eles podem entender, assim, de uma maneira geral. Marcelo, eu vejo uma relação total. Total porque a NR1, ela só veio justamente para certificar o que já existia.
né? Porque como ela entrou agora como uma exigência dentro da NR1, esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, é bom explicar isso, pessoal, que é relacionado ao trabalho, de uma forma coletiva no ambiente de trabalho, não aquele psicossocial clínico, né, que o pessoal está fazendo uma confusão no mercado aí, tá? Então é relacionado. E outra coisa, isso já era citado, né, na NR17, né, exigências psicofisiológicas há muitos anos, certo? Por isso que eu digo, ele está total dentro da ergonomia, né, esses fatores relacionados ao trabalho. Então eu vejo assim uma total conexão, porque visto que muitos fatores psicossociais dentro das empresas, né, estão ligados ao quê? Às más condições organizacionais, né, cognitivas, como ansiedade, que vai causar ansiedade, estresse, né, a grande uso das tecnologias também, né, voltada a isso também. A raiz nas falas de comunicação, tudo no nível organizacional dentro da empresa, certo? E após do Senai me ensinou a traduzir esses benefícios, né, entender essa parte cognitiva, como, por exemplo, usar uma ferramenta. Né, isso foi aprendido na pós-graduação, né, que eu nem sabia que existiam as ferramentas naquela época, né? Aí, por exemplo, eu posso citar o NASA TLX, que trabalha a carga mental. Eu posso aplicar uma ferramenta onde eu vejo que a carga mental, a parte cognitiva é afetada, né? Claro que existem diversas ferramentas, né? Mas é importante que você reconheça a organização onde você vai aplicar essa ferramenta, né? Entenda a dinâmica da empresa, entenda a atividade real ali daquele trabalhador, para você justamente aplicar uma ferramenta adequada para fazer uma identificação mais correta desses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né? Isso é importante entender as ferramentas também. Né? Então, Marcela, é muito produtivo você entender, e com a pós ela me deu essa maior segurança de aplicar, né? Maior entendimento da ergonomia, principalmente a cognitiva. Excelente. E assim, com relação a essas novas tecnologias, né, que você falou, né, como que você identifica, assim, os fatores do dia a dia que você observa na sua prática, né? Então, você trabalhando dentro de um SESMIT, de um governo, de um estado, né? Que é algo muito importante também a gente deixar claro que os órgãos públicos também têm que cumprir as normas, com certeza, né? Com certeza. As normas de saúde ocupacional. E como que, assim, no seu dia a dia, você promove dentro do ambiente ocupacional, né, as intervenções em ergonomia cognitiva? Então, Marcela e ouvintes, né, eu já venho aplicando essa parte justamente das intervenções, porque a gente tem que iniciar não só o órgão público como as empresas, se inicia com o PGR, né, fazer esse reconhecimento, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Né, e dentro desse programa já é identificado, né, tanto o físico, o químico, o biológico, o ergonômico, né, e os de acidentes. E agora com a entrada dos psicossociais, mas era uma coisa que também o Estado já trabalhava isso, né, relacionado, porque sabe que as demandas são muito grandes. Né, e principalmente agora com a introdução da IA, né, inteligência artificial aí, demandas então... Porque o que acontece, Marcela? Também em órgãos públicos nós temos muitos servidores que são aqueles servidores da antiga. Sim. Né, tem muitos servidores com idades, eles ficam até o limite, o máximo é 75 anos. Eles ficam até o final. Até 75 anos, eles não precisam aposentar, eles podem trabalhar normalmente. Pode ficar até, tiver condições físicas, emocionais e tudo, eles mantêm até 75. É a compulsória, né? Deu 75, aí tem que correr com ele. Sair. Tem que correr com ele. E tem órgãos que ainda conseguem manter a galera, né? Não sei como, mas a gente dá muito trabalho, porque o que acontece? A parte cognitiva, então, desse servidor já está muito comprometida. Sim, eu imagino que deve ter uns 50 anos que está tem muitos servidores com 45, 50 anos de estado. Imagina, com a introdução aí da inteligência artificial, a gente percebe, eles têm muita dificuldade com as tecnologias, né? Eles ainda continuam no papel, uma coisa. Por exemplo, eu tenho resistência, assim, a gente usa um programa C no estado, é um programa tudo feito pelo, né, sistema C, tem que mandar o processo e tudo. Muitos servidores não sabem usar o sistema. Acredita, não sabe usar o sistema. E isso dificulta o trabalho, porque hoje a gente tá o quê? É acabar com o papel, o uso de papéis. Né? Tem que ser tudo digital, tudo digital. E tem muitos servidores ainda que têm essa dificuldade. Então eu vejo que a gente tem que ser trabalhado muito isso de forma delicada também, né? Porque o servidor já tem uma certa idade, uma coisa, e tem que ensinar o beabá, né? O beabá, como é que faz, como é que vai usar o sistema e tudo. Mas o legal é que existe a escola de governo.
que ensina, tem o programa ensinando aos servidores, principalmente os mais antigos, a trabalhar com as novas tecnologias. Né? Assim, tem isso. Mas o próprio servidor também tem que ter aquela vontade, sabe? De procurar, ir atrás, porque a escola não vai lá pegar na sua mão e te levar. Você tem que, né, ver interesse, fazer sua inscrição e participar, né, do curso de aperfeiçoamento contínuo, né? Porque tem isso no estado. E até para evitar esse fator cognitivo de estresse, né? Porque você ter que usar um programa e ser de outra geração, isso é uma situação que a gente tá vendo, a tecnologia tá avançando muito rápido. Muito rápido. A tendência é que avance cada vez mais, né? E como a gente também vai passar por isso, né? Passa por isso todos os dias, né? Como a gente enfrentar essa carga cognitiva. Então, você acha que uma das estratégias seria o trabalhador mesmo se colocar aberto a essa aprendizagem? Com certeza, Marcela. O servidor tem que estar, não só o servidor, como os trabalhadores de uma forma geral, ele tem que estar aberto, né? Porque acontece, se ele também não abrir essa vontade de aprender, de querer aperfeiçoar, ele vai perder mercado. Vai perder mercado, porque as tecnologias estão chegando, como você disse, de forma avançada. A pessoa tem que estar evoluindo. Nós que somos da geração ali meio, né? A gente tá ali no antigo e tá aqui também na nova, né? Mas a gente percebe a necessidade de estar querendo aperfeiçoar, de buscar informações de novas tecnologias, né? Então, e outra coisa, a gente percebe também uma certa resistência, Marcela. Tem uma certa resistência dos mais antigos com o uso da tecnologia. Isso dificulta um pouquinho. Isso dificulta, né? Dificulta o trabalho um pouco. Então, a intervenção em ergonomia cognitiva pode ser por meio de uma conversa, de uma escuta, de uma orientação, né? Para quebrar um pouco essa resistência, né? Quebrar as barreiras, né? Que infelizmente existe. E não são poucas. Né? E como que você atua, assim, essa parte da ergonomia cognitiva nessa relação entre o envelhecimento, né? A gente sabe, tem algumas, né, pesquisas que já falam, né, que os profissionais com 50 anos, eles estão agora mudando de carreira, estão sendo muito bem aceitos no mercado de trabalho, por conta justamente de serem de outra geração, e como assim esse impacto mental para o indivíduo se adaptar profissionalmente a uma nova fase da vida, né, e manter um equilíbrio mental. Então aí, Marcela, já entra um trabalho meu, já entra esse trabalho com origami. Porque o origami trabalha muito bem essa parte de cognição, de memória, de raciocínio, justamente também pelo envelhecimento, né, cognitivo. Eles precisam trabalhar. E quando você entra com atividade manual, onde trabalha justamente isso, o foco, a concentração, a memória, né, faz uma diferença. E eu já venho aplicando isso no estado há muito tempo. Tá? Desde quando eu iniciei lá a pós-graduação, já fazia alguns trabalhos, né? Depois, com a pós, foi evoluindo o reconhecimento do trabalho, né? Que eu já venho aplicando, assim, praticamente em todos os órgãos aqui do estado, eu já apliquei alguma oficina, já fiz alguma dinâmica com origami, né? Tem trabalhos que são muito requisitados em relação a CIPAT, sabe? Eles procuram, sabe? Mas eu deixo bem claro, Marcelo, que o trabalho com origami, ele, assim, é um trabalho que deve ter uma forma contínua. Para fazer um efeito, para ter um resultado mais positivo. Eu sou muito dentro do estado e também fora do estado, nas empresas, sou muito solicitado para eventos como CIPAT, Janeiro Branco, onde é trabalhado esses movimentos, né? Até Outubro Rosa das Mulheres. Maicon, vamos fazer uma oficina com mulheres, só tulipas, em homenagem às mulheres. Também ocorre o Novembro Azul, vamos fazer camisa para os homens, algo assim, dobradura, né? Mas então eu já levo isso, já deixo isso informado. Gente, isso aqui é legal, é ótimo, é uma dinâmica, mas isso aqui fazer uma vez no ano não vai ter resultado nenhum. Não vai ter resultado eficaz, eficiente, né? Mas quando é feito da maneira correta e quando a empresa entende isso, aí os resultados são bem positivos. Excelente. Então, assim, é um desconectar do trabalho durante a jornada, né? Pausas ativas, né? Pausas ativas para realizar um trabalho manual, né? Que vai dar um alívio na carga mental ali daquele trabalhador naquele momento. Também. E pode promover benefícios a longo prazo, né? Isso, com certeza. É esse trabalho que eu venho desenvolvendo aí dentro das empresas, de uma forma ampla, de uma forma geral. E aí você faz em grupo? Ele geralmente é formado com grupos. Não pode ser assim, grupos grandes, né? Geralmente quando eu faço com empresas, o máximo de grupos são até 35 pessoas.
Por quê? É interessante falar isso, porque o que acontece? Quando é um grupo muito grande, às vezes são pessoas que eu preciso dar uma atenção mais ali, mais delicada, mais particular, porque ele vai ter uma certa dificuldade. Aí eu procuro manter grupos pequenos, assim, até 35 pessoas, aí flui mais o trabalho, as pessoas ficam mais atentas, o foco é bem trabalhado nesse momento. Um grupo muito grande até causa uma dispersão, né? Quando é grupo menor, assim, é bem interessante. E você acha que é possível a pessoa aprender a fazer uma dobradura em uma oficina? Quanto tempo que leva uma oficina? Marcela, com total, né, clareza, eles fazem e conseguem fazer muito e muito bem. Acredito você. Eu começo a primeira dobradura, é interessante, né? A primeira dobradura, eu não uso nenhum diagrama. É feito ali, ao vivo, com eles, eu ensinando passo a passo, tal. Eles fazem uma maravilha, sai muito. Eu gosto de começar com um patinho, né? Porque antes de começar, na verdade, Marcelo, eu faço 2 dinâmicas, que é bem interessante. A primeira dinâmica é o quê? É o descarregar. Eu chamo assim, descarregar o estresse, aliviar as tensões do dia a dia de trabalho, amassando o papel. Nesse amassando o papel, eu percebo só de olhar, quando eu peço, me mostra o papel de vocês. Nossa, tem muito papel que está totalmente amassado. Você olha ali, você fala, ali a tensão é grande, ali a sobrecarga é muito grande, né? E através desse papel amassado, eu falo para ele, tá vendo esse papelzinho aqui amassado? É você, servidor, é você, trabalhador. Olha a sua situação. Olha, tá vendo? Olha a sua situação, né? Como é que tá. Eu vou até demonstrar aqui, Marcelo. Vamos demonstrar? Essa então, primeira a gente dinâmica. pode... A primeira dinâmica é interessante. Tá aqui. Acho que eu consegui um papelzinho branco aqui. Essa primeira dinâmica é bem interessante demonstrar que eu aplico justamente isso, Marcela, é para descarregar o momento, aquele momento de tensão, porque eles vão iniciar a oficina, eu já quero todo mundo mais leve, para justamente entender o processo, fazer suas dobraduras com mais perfeição, mais qualidade. Então o primeiro momento é o quê? Ele recebe uma folha em branco e todos ao mesmo tempo expirando, aliviando, né, e expirando. Quando eu faço com crianças, que eu também faço evento com crianças, é bem interessante. Eles diziam, o que é isso de expirar e expirar? É importante falar. Eu falo assim, ó, expirar é você cheirar a florzinha. Cheirou a florzinha. O expirar é você soprar a velhinha do seu aniversário. Soprou e vai fazendo o movimento. Então, com os adultos, ele vai expirando e vai descarregando tudo de negativo, toda a sobrecarga de trabalho, toda a pressão vai descarregando nessa folha. Depois que eles terminam, eu peço para eles mostrarem a folha, tá vendo aqui, ó, como é que tá você, trabalhador, a sua situação dentro da empresa. Só que aí tem um lado positivo, Marcelo. Quando é uma organização, uma empresa que é preocupada com a saúde, a segurança, o bem-estar, qualidade de vida do seu trabalhador, ela fornece benefícios. Fornece aqui um SESMIT constituído, um SESMIT, um apoio, né, onde pode ter, dependendo da empresa, se for uma empresa muito grande, ela vai ter um SESMIT completo, com o médico do trabalho, os engenheiros, o técnico, enfermeiro do trabalho, o próprio auxiliar de enfermagem. E se for mais evoluída ainda, ela pode ter até um psicólogo, que pode auxiliar também, dar um apoio maior. Então eu demonstro que quando a empresa fornece esses benefícios, ajuda o trabalhador, um apoio, é possível sim, olha só, recuperar a saúde cognitiva e mental desse trabalhador aqui, ó. Porque ele vai o quê? Procurando esses apoios, né, dentro da empresa. E eu demonstro que essa folhinha amassada, Marcelo, eu faço uma dobradura aqui, bem interessante, bem rápida, né, e fácil de fazer, que é o quê? Um patinho com papel amassado. Porque quando eu faço o patinho com esse papel amassado, é interessante porque ele fica tipo uma arte texturizada. Uma parede com a arte, que foi feito um trabalho. Por quê? Depois eu posso vir com giz de cera e pintar esse papelzinho, né, desse origami aqui mais perto? Vamos mostrar aqui, Maicon, pra gente, o pessoal que tá assistindo. Aqui, ó, o papelzinho amassado, eu vou fazer uma dobradura. Inclusive, eu vou fazer um patinho, tá? Fazer um patinho aqui. Não vai ser um patinho feio, tá, gente? Vai ser um patinho bem legal, porque ele vai ficar uma obra de arte ali dentro. Porque esse trabalhador, ele é a obra de arte dentro da organização da empresa. É verdade. Quando ele tem esse apoio, né, total, ele vai produzir mais, vai produzir com qualidade. E quem vai ganhar com isso? A empresa. Porque o trabalhador vai estar saudável, né? Vai estar cuidado, né? Então, eu demonstro para ele, sim, que quando é feito todo esse trabalho com ele, com os trabalhadores, né? Olha aqui, ó. Vai virar uma obra de arte daquela empresa. O patinho finalizado, ele ainda parece um pouquinho amassado, mas é interessante falar que quando você termina aqui, ó, o patinho,
Olha que interessante, terminei um patinho, uma dobradura fácil. Já fez? Já fez, bem rápido. Olha, uma sem dobradura cola, fácil. sem nada. Sem nada. Ah, outra importância. No origami, pessoal, não se usa cola e nem tesoura. É tudo feito manual. A dobra é manual. Eu levo tesouras nas oficinas para facilitar para o trabalhador. Uhum. Alguns têm uma dificuldade na simetria, tá? Então, o patinho feito, constituído aqui com a folhinha, se eu tiver um giz de cera numa cor, um tom forte, um azul escuro, um verde escuro, pintar isso aqui, ele vira obra de arte, tranquilo. Você vai até de decoração para sua mesa de trabalho, ó, que coloca lá pintadinho, Olha fica muito só. bonito. Né? Traz até um clima de pertencimento desse Sim. trabalhador ali no ambiente de trabalho, né? Uhum. É bem interessante. Muitos quando fazem a oficina, porque quando eu faço lá, eu faço com papéis coloridos, bem legal. Ah, E muitos sim. conseguem fazer as dobras. Por que acontece, Marcelo? Isso aqui vai evoluindo. Ele olha que interessante, a primeira dobra dele, para quem até não fez, vai ficar assim meio tortinho, meio, né, coisinha legal. Mas a segunda dobra, eu já percebo a simetria dele melhorar, o foco, a coordenação motora fina, que é muito trabalhado com a dobradura, gente. Olha que interessante. Indústria, imagina indústria que trabalham com peças pequenas, minúsculas. Sim. Você trabalhando a coordenação motora fina através do origami, você melhora isso. Essa Isso. produtividade também é constituída. Excelente. Né? E assim, até eu como fisioterapeuta de formação, a própria propriocepção, né, que é a sensibilidade do trabalhador tátil, ela é refinada por meio de um trabalho manual. Então, um trabalho manual como esse, né, alivia o estresse e pode auxiliar ao retorno dessa jornada nessa pequena pausa. Com certeza, justamente pausas ativas. E o interessante, Marcela, é que essas pausas ativas é como se fosse uma ginástica laboral, porque eu posso fazer uma pausa ativa com a neurolaboral com origami dentro das empresas. Pessoal, hoje vai ser diferente, vamos fazer um neurolaboral com origami? O que é isso e tal? Quando eu começo a explicar, eles entendem, interessante, algo diferente, e muito, muito, o pessoal gosta demais, que dá aquela quebrada, né? Na redução do técnico estresse, né, que alivia demais também, você dá uma pausa, deixar as tecnologias de lado um pouquinho e vai para uma atividade manual. Isso. É isso que o pessoal está precisando, para trabalhar justamente isso aqui. Né? Excelente. E essa primeira dinâmica, aí vem uma segunda dinâmica. Aí vem a segunda. Uma segunda dinâmica que é muito interessante. Aí já é feito com um papelzinho colorido. Eu forneço um papelzinho colorido para eles, ou a empresa também já deixa isso tudo preparado, né? Papéis bem coloridos para tá trabalhando lá com essa parte do origami. Aí se chama o resgate da sua criança interior. Olha, é muito interessante, Marcela, porque nesse momento cada um vai ter uns minutinhos ali, uns 3 a 4 minutinhos para resgatar essa criança interior fazendo um origami, uma dobradura. Nossa, é muito legal, Marcela. Surge muito aviãozinho, barquinho, né? Foguetinho, sabe aqueles foguetinhos? Surge muito isso aí. E tem gente que fazia isso quando era criança e não sabia que era um origami. Olha que interessante. Então um barquinho, um aviãozinho. Fazia um barquinho e tal ali, mas não sabia que aquilo era um origami. Já é um origami. Aí quando fala, não, você já fez origami. 98%, Marcela, das pessoas que participam já fez no origami na infância. E não sabia que também era origami. É interessante falar isso, viu? Essa observação. Que bacana. Então, assim, o origami, ele vem de uma arte chinesa? É uma prática chinesa? Como que... É interessante fazer essa distinção. Isso. Separar. O origami é uma arte milenar japonesa. Japonesa. Não é chinesa. Mas a origem do papel, pessoal, é chinesa. Surgiu o papel na China, mas a arte de dobrar esse papel, né, transformando em objetos, animais, é uma arte milenar japonesa. Entendi. Excelente, aí é uma sabedoria, né, que vem aí milenar e que auxilia muito. E vou além, porque você falou a questão da arte. Esse aqui é o Tsuzuru, ó. É o Tsuzuru, um pássarozinho. Ele é o símbolo... Tem como mostrar aqui mais de perto, por favor? Até o maior aqui. Ele vai mostrar aqui, vai focar bem... Aqui. Isso. É importante demonstrar que esse aqui é o Tsuzuru. Ele é o símbolo do origami. E, pessoal, ele representa, sabe o quê? A saúde. Ó, ele representa a saúde no origami. Tá? Então, Tsuzuru, pensou em origami, pensou nessa ave aqui, chamada Tsuzuru. Que legal. Com T. Tsuzuru. E ele representa saúde, felicidade. Né? Então, com isso aqui é muito... E você acredita que com a nova NR1, né, a necessidade de avaliar os fatores psicossociais, você acha que esse tipo de intervenção manual é capaz de atender à norma? Sim, tanto, Marcela, que pensando nisso, olha que interessante, pensando nisso eu criei um e-book
um manual onde eu ensino justamente, ó, reduz os riscos cognitivos e psicossociais na empresa com a técnica do origami. Por quê? Ele pode entrar no plano de ação como uma alternativa a mais. Olha ele não vai só. resolver todos os problemas, Sim. é claro, mas ele entra como um plano de ação. Ele entra como uma ação, a ser feita desenvolvida. na empresa. Quando eu faço o reconhecimento, né, Marcelo? Vamos pensar aqui. Quando eu faço esse reconhecimento, que eu detecto muito estresse, muita carga cognitiva, certo? Identificado isso no PGA, eu entro como um plano de ação com intervenções com origami. E aí eu ensino diversas formas de você entrar com as intervenções do origami. Um exemplo, como eu falei, pausa ativa. Uma própria oficina de origami dentro da empresa é possível fazer de forma mais contínua. Por exemplo, assim, tem empresas que... Posso dar um exemplo aqui que eu fui Claro, no Banco pode. do Brasil? Bem Pode ficar à interessante. vontade, Isso é muito bom contar, porque o gerente eu fiz um curso outro curso aí de ergonomia, esses cursos online, interessante, Pô, fiz que o pessoal com um vê. colega. A gente vai deixar o link também na Ótimo, sim, depois eu descrição. posso estar passando pro pessoal. Interessante, porque esse do Banco do Brasil foi um projeto muito bacana. Aham. O amigo que é gerente, coordenador do CERMIT do Banco do Brasil da região norte, olha só que interessante, região norte, hein? Uhum. Chegou um projeto sobre a mesa dele de QVT, qualidade de vida no trabalho e bem-estar. Ele folheando lá o projeto, querendo entender, tal, beleza, tudo bonito. Quando ele viu a palavra, acredite vocês, gente, até arrepio, ó, arrepio quando ele fala, tinha lá origami. Olha. Quando ele viu essa palavrinha na hora, ele não pensou, outra pessoa me ligou. Maico, tá, tô com um projeto aqui, tem origami, cara. O que você pode me dar de ideia, de sugestão pra gente trabalhar isso aqui? Eu falei, não, vamos fazer um piloto? Você tem tempo para fazer um piloto? Porque não adianta fazer uma oficina rápida e não vai resolver. Aí, não, Mike, eu vou tentar aqui ver se a gente consegue encaixar pelo menos 2 meses. 2 meses. Tá? 2 meses de oficina. Falei, não, beleza, então vamos fazer encontros quinzenais. De 15 em 15 dias a gente faz um encontro de 30, 40 minutinhos com a sua turma. Eram 27 da equipe do SESMIT dele. E eram dentro de uma agência. Dentro da agência da região norte, que ele era o SESMIT norte. central da região norte. E ele tinha 20 servidores na equipe dele. Né? Ele fez com esses 25 servidores. Que da equipe. legal. E foi feito esse trabalho quinzenais. 15 em 15 dias, Google Meet, ele mandava o link, eu já tinha o link, entrava com a turminha dele. Né? E fazia dobraduras, ensinava a fazer dobraduras. E depois, interessante, que a gente fez esses encontros de 2 meses, eu mandei um Google Forms. Que eu gostaria de saber, né? E aí, como é que foi? Foi positivo? Deu resultado? O resultado foi muito interessante. Ele falou, Michael, o pessoal ficou mais próximo. Eu percebi que a parte da cognição deles melhoraram. O trabalho em equipe, a socialização entre eles ficou legal, divertida. Né? Houve sim esses benefícios. Né? O nível de atenção melhorou, segundo o depoimento dele, no formulário. Né? Muito bacana. E isso pode ser levado para as empresas, de uma forma geral. Isso. E é uma forma que pode ser online também, Online, né? Como você fez, pode ser presencial e online, né? Justamente. Excelente, Michael. E para quem está pensando em se especializar em ergonomia, qual conselho que você dá? Não pense 2 vezes, não. Ó. Faça logo uma especialização em ergonomia. Por quê, gente? A ergonomia, ela muda. Ela muda a sua visão de vida, né? Assim, porque a ergonomia é uma coisa humana, né? Você pensa dignidade, tudo ali, saúde, conforto, segurança, isso tudo vai trazer benefício, isso tudo é aprendido dentro da ergonomia, quando você faz uma especialização mais profunda. É como eu disse lá no início, né? O que eu entendia de ergonomia, que era aquela física, cadeira e mesa, minha visão mudou completamente, porque a ergonomia é uma ciência, né? Vai muito além de cadeiras e mesa e física, né? Entra aí a parte cognitiva, o psicossocial tá dentro, né? A parte ambiental, que é estudada dentro da ergonomia, de conforto, não confundam, tá, gente? A ergonomia, ela estuda a parte ambiental de conforto, não é nada com insalubridade, porque o pessoal também não entende um pouquinho, faz essa confusão. Importante, né? É importante diferenciar isso, conforto no ambiente. Temperatura, iluminação, ruído, relacionado sempre ao conforto do trabalhador. Então, assim, com certeza eu indico a ergonomia para todos aí, vocês engenheiros, vocês outras especializações aí que queiram se aprofundar na ergonomia, vale muito a pena. Né? Principalmente agora, com psicossocial. Com psikossocial. E procurar uma instituição reconhecida pelo Com MEC, certeza. né? Que infelizmente hoje ainda a gente ainda tem muito isso, Tem, né? Marcela, tem mesmo, viu? Mas é importante falar, né? A questão da certificação, né? Sim. A certificação, ela traz muito benefício para você. Quando você apresenta uma proposta, alguma coisa, né? Que você fala que é de uma empresa credenciada, de uma instituição credenciada, a Abergo, né? Não é à toa que eu tô usando esse crachazinho da Abergo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas quando é uma instituição
certificação certificada, eu sou credenciado, eu sou associado à Bergo. Tá aqui o reconhecimento, né? Estivemos lá no Congresso Abergo, tá? Então isso tudo faz diferença, né, Marcela? Sim. É importante você procurar a instituição que seja credenciada, né? Eu te contei a história da amiga, né, da engenheira, né? Mas conta aí pro pessoal. Pois é, pessoal, tem uma amiga minha engenheira, né? A gente fez amizade durante o curso de AFT, né? Estudando para o concurso aí, a engenheira Elane, né? Lá de Salvador. Aí ela, Mike, eu quero fazer muito, eu gostei, cara, eu gosto da ergonomia, eu quero entender a ergonomia. Eu falei, não, beleza, então faz a pós. Pra quem me pergunta, Marcela, eu já indico logo a pós do Senai. Por quê? É certificada, né? E vai ter reconhecimento. E outra coisa, você pode fazer ela online de forma como presencial. Agora tá voltando presencial, né? Nós temos uma turma aberta, né? Agora em maio de 2025. E a turma presencial, ela é uma turma que é certificada pela Associação Brasileira de Ergonomia. Então, quem não está familiarizado aí com esse termo Abergo, né, é a associação que indica e reconhece aqueles cursos que são validados, ou seja, aqueles que você vai receber uma formação muito boa. Então, nós temos esse curso presencial que é reconhecido e tem a opção EAD, que são pessoas que não podem, né, vir para Goiânia fazer esse curso, elas podem fazer à distância, só que esse ele não é reconhecido pela Abergo, porque a metodologia EAD ainda não é reconhecido pela associação. Mas não quer dizer que o curso é inferior, não, os professores, as disciplinas, a matriz curricular é a mesma. Só que a vantagem do curso presencial, né, você teve uma ideia que transformou a sua carreira, né? Justamente. Por uma indicação de um professor. E isso só acontece no presencial. Justamente, né? Eu fui da primeira turma presencial da faculdade, né? E justamente, e teve essa luz, né? O professor viu ali, já pensou, se fosse lá, talvez eu nem teria feito essa dobradura, onde ele tivesse visto, né? Como ele viu fazendo ali na hora do intervalo, aquela dobradura do dinossauro, ele ficou impressionado. E viu a rapidez com que eu fiz e tudo, e falou, isso é interessante. Tá vendo? Aí ele citou a parte da cognição, e eu fui aprofundar. Né? Ainda tem essa vantagem, né? Quando você faz a especialização, quando você chega no módulo, né, da ergonomia cognitiva, você vai entender realmente como é esse universo. Que é um universo muito amplo e muito grande. E que vai trazer benefícios aí, ó, no psicossociais, viu? Que tá tudo interligado. Né? Isso é importante citar. E como que é tão interessante, né, pessoal? Quanto que estudo é sempre um investimento para você estar preparado para as oportunidades, né, Michael? Então, assim, o Michael fez a pós-graduação, né, adquiriu esse conhecimento, observou, esteve atento a uma dica de um professor, justamente, pegou aquela oportunidade, que é uma expertise que ele já tinha, né, e fez disso um modo de vida, um propósito. É muito bonito ver você falando, porque você fala com emoção mesmo, com amor. Então, o tanto que é importante a gente estar preparado. E aí, 6 anos depois, a norma vem dizer que tem que ter. Exigiu, né? Exigiu. Mas só quem está preparado é que vai conseguir atender as empresas com qualidade, né? Com certeza. E isso é o diferencial, né, Esse Marcela? é o diferencial. O diferencial, você levar essa expertise. Né? Porque o que acontece? Infelizmente, né, a gente está acompanhando o mercado aí, a gente está percebendo muita coisa que tá fugindo do contexto, né? Sim. A gente tem que ensinar realmente o que é. E o psicossocial tá dentro da ergonomia, não é de agora, é de anos. Né? A gente tem que deixar isso bem claro aí para poder aplicar. Tá? Excelente, Michael. Nossa, nosso papo aqui renderia mais umas 2, 3 horas. Com certeza. Poderia até fazer uma outra dobradura com vocês praticando, seria interessante também. Isso a gente pode fazer, se você quiser fazer. Tempo, eu faço aqui, eu te ensino a fazer uma dobradura super fácil, né? Pega aqui a câmera e a gente faz. Então vamos fazer, então. Vamos então praticar. É bom que o pessoal vai entender, né? Ótimo, e a câmera como que vai eu faço dentro das empresas, né? Vamos fazer, então, o dia que vai pegar bem a localização ali. Eu vou dividir esse papelzinho, que a gente faz um tamanho legal, tá? Vai ficar bem legal. Então, para a pessoa que quer fazer em casa, o passo a passo seria ela pegar uma folha A4 e dividir ao meio. Não. Na verdade, eu estou dividindo ao meio para a gente fazer junto. Eu vou te dar um pedaço aqui, tá? Mas geralmente é uma folha A4 normal, padrão. Tá? Sim. Eu posso usar até uma dessa aqui. Sim, você sabe, pode. Não, então é melhor que o pessoal entenda o processo original. Tá. Então, você vai utilizar uma folha A4. Quando eu faço nas empresas, são aquelas folhas chamequinhos coloridas. Porque é interessante falar isso, Marcela, porque é importante saber a gramatura.
A gramatura da folha faz toda a diferença nas dobras. Então eu uso gramaturas de 80 a 90, que é aquele papel chamequinho, sabe? 70% de gramatura que facilita as dobras. Se for um papel muito grosso, vai ter dificuldade. Para quem nunca fez, então. Então o melhor papel é esse papel A4 padrão. A4 padrão. Tá? A gramatura dele é muito boa. Então a gente pega aqui um papelzinho, né, nessa posição vertical, a gente vai fazer aqui uma dobra, eu vou levar uma extremidade a outra, formando nesse retângulo um triângulo, tá? Ó, você então pega, primeiro dobra. Não, aqui, ó, você vai pegar a ponta e levar até a outra formando um triângulo, ó, tá? Aqui, Marcela, a gente já tá trabalhando o quê? A simetria, a coordenação motora fina, porque cada dobra que você faz um vinco, tá? Vinca bem. O vinco é importantíssimo, tá, gente, ó? Tô vincando aqui a folha, tá? Essa diferença, Marcela, nós vamos retirar. É como eu disse para você, eu não utilizo tesoura. Eu levo a tesoura para facilitar para os trabalhadores lá, mas aqui é tudo no corte manual. Eu vou marcar bem a diferença e vou retirar esse pedacinho, essa diferença. Dobra. Isso, dobra, marca bem o vinco, tá? Sempre importante. Aqui é interessante, você já está trabalhando a concentração, o seu foco. É verdade. Certo? Ó, vou retirar aqui. Vai retirar. A diferença. Quando você marca bem, vinca bem, é fácil você retirar, ó. Perfeitamente, ó. E olha aí, a facilidade, ó. Conseguiu. O meu ficou meio torto, mas é porque eu não marquei. E outra coisa importante citar, tá vendo esse pedacinho que sobra aqui, gente? O tamanho que eu faço da dobradura aqui em tamanho real, eu faço em miniaturas, ou seja, eu aproveito a folha 100%, tá, Marcela? Nossa! 100% você pode aproveitar essa folha, faz uma miniatura. Então aqui, ó, nós formamos o quê? Se você reparar bem, um triângulo, certo? Eu vou abrir esse triângulo, Marcela, ó. Abro ele e vou fazer. Vou abrir, ó. Abrir o triângulo. Vou fazer outra dobra na outra diagonal, ó. Outra diagonal, tá? Outro vinco aqui. Eu já ia pegando o lado errado. Isso, faz outro vinco. Faz outro vinco, um cruzando o outro. Cruzando, porque quando você abre, você forma outra figura geométrica, que é o quê? O quadrado com X. Interessante falar. O origami também é muito bom na matemática, viu? Você trabalha figuras geométricas. Interessante, legal. Aí viu? Para criança, hein? Para criança, maravilha. Então, como a gente está vendo aqui, você formou um X, né, no quadrado. Agora vamos dobrar esse quadrado ao meio, Marcela. Posição do quadrado, vou dobrar ao meio. Lembrando que o origami é dividido em etapas. Tem o nível básico, o intermediário e o avançado. É interessante porque eu posso estar evoluindo dentro da empresa. Que legal! Entendeu? Com as dobras mais complexas. Com a maior quantidade de prática, mais refinado vai ficando mais as refinado. figuras. Então, nós dobramos o quadrado, né, ao meio. Vou fazer um giro, ó, e novamente o quadrado ao meio na outra diagonal do quadrado. Dobro. Então ele deixou de ter, ele vai ter então São várias dobras, 8 partes, 8 vincos aí, tá vendo? Então, vários vincos aí. Começou isso aqui é dobra, é chamada dobra padrão do origami, tá? Padrão. Aí nós vamos fazer uma dobra muito conhecida dentro do universo do origami, que se chama casquinha de sorvete. Como que é a casquinha de sorvete? Você volta pro triângulo, ó o triângulo fechado, certo? Voltei pro triângulo, eu vou abrir na posição do triângulo, certo? E vou fazer a dobra casquinha de sorvete. Vou pegar qualquer um dos lados, tá? E vou dobrar até essa diagonal, até essa linha do meio, ó, pegando lá embaixo, levando acima. Tá? Todinho, ó. Isso, marca bem, ó. Até a linha do meio, tá? Isso. Essa é a dobra casquinha de sorvete, tá? Bem conhecida no universo do origami. E vou fechar o outro lado da casquinha, tá? Ó, fechei a casquinha, tá, Marcela? Sim. Fecha a casquinha de sorvete. Fecha do outro lado. O legal é que quando eu faço essa primeira, que é o patinho sem diagrama, quando a gente parte para a segunda dobra, que aí eu uso o diagrama, eles pegam fácil. Fica mais fácil, Fica fácil porque eu falo assim, pessoal, eu quero agora a dobra casquinha de sorvete. Assim. Porque você já trabalhou a memória. Legal. Já trabalhou a memória aqui. E a pessoa já faz. Eu falo assim, galera, agora eu quero a casquinha de sorvete. Todo mundo chega na casquinha de sorvete com facilidade. Certo? Então, o próximo passo aqui agora, tá vendo que tem essas diagonais? Olha a importância das dobras, ó, os vincos, ó. Tem uma marcação aqui em cada uma da casquinha. Eu vou na medida de 2 dedos aqui, ó, vou fazer um mini triângulo. Seguindo essa linha que tá aqui, tá?
Ó, 2 dedos, faça um triângulozinho pro lado, ó. Só Dobra isso aqui. novamente Dobra aqui. Isso. Menor, Marcelinho. Menor? Isso. Aqui, ó. Desse tamanhozinho, Ah, tá? sim, que ele não vai pegar a folha inteira. Não pega a folha, não. Seguindo essa linha, tá vendo que tem um vinco aqui, né? Tem. Tem um vinco, Verdade. tá? Ó, não, aqui, ó. Um vinco. Segue essa linha, ó. O vinco aqui, ó. Ah, sim. Isso. Tem uma linhazinha aqui. É só pra ficar certinho. Isso. Aí, ó, gente, se eu Ótimo. conseguir fazer, é prova de que todo mundo consegue. Aqui é legal, é interessante, porque você tá trabalhando a simetria, hein? A coordenação motora. Aí, Marcela, no outro, só no olhar, a medida é a mesma, tá? Olha aqui, ó. A mesma, você segue a linha, ó, em cima da linha aqui, tá? Olha, fiz aqui, parece uma gravatinha, Marcela. Parece. Ó, parece uma gravatinha, pessoal. Tá vendo aqui? Agora, o próximo passo, você vai pegar a parte estreita e levar até a parte mais larga, dobrando ao meio, ó. Como o meio já está marcado, Marcela, fica muito fácil. Olha aqui. Sim, Você vê que aqui já está marcado, que nós já fizemos o vinco. sim. Olha aqui, já fizemos o vinco aqui embaixo, Uhum. certo? Então, ótimo. Aí você passa o dedinho dos lados, só para ir ajeitando, certo? Aqui agora vamos fazer o bico. Eu gosto de brincar nessa hora, Marcela, aqui. Eu gosto. De quem é o pato? De que? De quem é o pato? É seu ou é meu? O pato é meu, seu, né? Então, agora você escolhe o tamanho do bico do seu pato. Ai, Tá? gente. Como? Você pode usar 2 dedos ou 3 dedos, tá? Tá. Eu vou usar 3 dedos e vou fazer o bico para baixo, tá? Olha Tá. aqui, eu vou amassar seguindo a linha, tá? Amassei aqui, sigo a linha. Olha aqui o bico do pato, Tá, certo? bico do papo. Isso. Agora, Marcela, com o bico, você vai pegar nessa posição aqui, seu origami, ó, junto com o bico, tá? Você vai pegar aqui, ó, pessoal, o bico pra frente, você vai pegar e fechar todinho pra você. Fecha todinho. Isso. E arruma aqui, ó. Só arrumou o bico, ó, como é que ficou ela fechada, ó. Tá? Isso. Agora, você vai dar esse giro aqui, colocando o bico e o pescoço pra cima. Pra Ótimo. cima. Olha, estou movimentando o pescoço, tá vendo, gente? Isso, ó. Movimenta o pescoço, tá? Só o pescoço aqui que eu estou pegando. Levanta o pescoço um pouquinho, segura com a outra mão, ó. Aham. Pode segurar aqui. E lá embaixo, Marcela, lá embaixo, ó, você vai amassar. Lá embaixo do pescoço, no finalzinho. Pode amassar, sem medo. Assim? Isso, pode amassar. Ótimo. Agora o bico. O bico estou movimentando, tá vendo? Ó, Aham. levanta ele um pouquinho. No final dele, eu amasso. Para deixar ele empinadinho, ele mais levantado, tá? E pra gente concluir o nosso patinho, aqui no finalzinho, ó, medida de 2 dedos, eu vou fazer um triângulozinho. Ó, um triângulozinho para baixo. Ou pra frente, tanto faz. Bem alinhado, tá, Marcelo? Ó, ele tem que estar bem alinhado aqui, tá? Uhum. Marquei bem, ó, marquei Marquei. bem, marca bem. Volta ele Volta ele. e esconde ele aqui dentro, ó. Vou só empurrar ele pra dentro e esconder. Empurrei, escondi. E tá pronto o nosso patinho. Olha aí o teste, ficou em pezinho, tá? Ele pode Ó, ficar nessa assim, posição vai aqui de ficar- mesa, nessa posição de mesa ou de pescoço também, tá? Onde fica a sua escolha. De mesa ou de quê? Assim, em pezinho, tá vendo aqui? Tá. Isso, É porque aqui tá assim. pegando ar, tá voando. Assim ou de Ó. pescoço, tá? Ou assim. Isso. Parabéns, Marcela, você fez sua primeira dobradura. Obrigada. Ó, expertise, ficou legal. Se eu Perceba. conseguir fazer, todo Não, mundo mas consegue. percebo que quando o que acontece, as pessoas levam pra casa, elas começam a fazer, a simetria, a coordenação deles vão melhorando Vai com a prática. melhorando, né? Eu já percebo isso na segunda dobradura, acredita? Olha. Que é o cisne. Quando eu faço o Uhum. cisne com o diagrama, eu percebo que a coordenação já melhorou daquele Aí. trabalhador. Bem Excelente. interessante. Agora vocês têm aí um modelo de como que o Michael ensinou pra Isso. fazer. A gente vai deixar o link do e-book, mas das suas interessante. redes sociais também Sim, na ótimo, descrição né? do O pessoal vídeo. vai aprender. Lá tem muitos vídeos ensinando outras dobraduras, né? Sendo trabalhado isso aí. Excelente, nossa, adorei, Michael, muito Legal, obrigada. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo. Deixa uma mensagem aí para nós, final, do que você acha que a ergonomia pode ser um meio de transformar a vida do ser humano. Ah, com certeza, viu? Quando você trabalha a ergonomia dentro de qualquer ambiente de trabalho, seja até na sua casa, né? Quando você trabalha a ergonomia, traz só benefícios, né? Eu gosto de deixar uma frasezinha, porque eu utilizo muito, como eu trabalho muito com origami, né? A frase assim que eu deixo pro pessoal é o seguinte, ó. Deixa o origami no seu posto de trabalho. Depois que você fizer a sua arte, deixa o origami lá decorando no seu posto de trabalho. Porque ele vai ser o quê? Um lembrete físico, né? De que até nas dobras mais complexas, nos momentos mais difíceis, houve um momento de superação, de foco, de concentração, onde a ergonomia e o origami expressa bem isso, porque isso é vida.
A ergonomia é vida, o origami é vida, é qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, essa é a mensagem positiva de vocês aí. Tá? Com certeza, esse origami colorido no seu posto de trabalho vai te trazer boas lembranças. Excelente, muito obrigada. Obrigada a você que assistiu o nosso episódio ErgoPro. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você se interessou, compartilha nas suas redes sociais, siga o Instagram do Senai Goiás e um grande abraço e até o próximo episódio. Abraço.